Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa Colina da Caveira, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel, para aliviar a dor. Mas quando ele o provou, recusou-se a beber. Assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando sua morte. Passavam o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado. Acima da cabeça dele, escreveram os termos da acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram também 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora seu poder! Salve-se! Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz! Os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes religiosos estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Você é o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Ele estava tão confiante em Deus. Bem, que Deus resgate seu filho agora. Ele não alegava ser filho de Deus? Até os 2 criminosos crucificados com ele participaram da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli! Eli! Lama sabachthani! Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram: Ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus. Os outros brincaram: Vamos ver se Elias vem salvá-lo. E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Olá, irmãs e irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para nós celebrarmos mais uma Semana Santa, mais um período de reflexão e celebração sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. A Semana Santa é uma tradição antiga e muito importante da Igreja e nós precisamos sempre tomar cuidado com as tradições para que elas não se tornem apenas rituais, para que elas não se tornem memórias sem relevância para o presente. Por isso, quando nós celebramos mais uma vez a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, devemos nos lembrar que fazemos esta celebração, adoramos a Deus porque Ele transforma nossas vidas, porque Ele pode agir e modificar a nossa vida, o mundo em que nós vivemos, a realidade em que nós estamos inseridos. Em especial, através da sua morte, da morte do seu Filho na cruz, Deus se revela como aquele que cuida de nós, que nos ama e que nos dá mais uma vez a vida. A vida que Ele nos deu na criação é renovada agora mediante a morte e a ressurreição de Jesus. Nós que vivemos mortos nos nossos delitos e pecados, recebemos pela morte, pela ressurreição, pela vida de Jesus Cristo, uma nova vida. Podemos viver uma novidade de vida porque o Messias, o Senhor Jesus, morreu em nosso lugar. Por isso eu quero destacar nesta nossa conversa o caráter salvífico da morte de Jesus Cristo, que beneficia toda a humanidade e possibilita a toda a humanidade uma nova vida em liberdade. A Escritura, repetidas vezes, nos lembra que nós, seres humanos, somos escravos. Somos escravos do pecado, somos escravos da morte, somos escravos do mundo. Se dependesse apenas de nós mesmos, de nossas forças, permaneceríamos escravos e morreríamos escravos e escravas, sem nenhuma chance de libertação. Porém, a liberdade não depende apenas de nós. A liberdade é uma dádiva que Deus nos concede. Deus nos criou para a liberdade. Por causa do nosso pecado, nós nos colocamos debaixo da escravidão.
Deus, porém, sendo fiel e amoroso, mantém o seu compromisso da criação e trabalha para que nós possamos viver vidas livres, para que nós possamos servir a Deus como pessoas livres, para que nós possamos viver o dia a dia em todas as suas dimensões, a partir da liberdade que nos é dada por Deus em Cristo, celebrando essa liberdade e praticando esta liberdade com justiça, com amor e com solidariedade ao próximo. Nós estamos celebrando a paixão de Cristo, por isso eu quero destacar os aspectos a partir dos quais a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, tem eficácia para nossas vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, a partir do capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, que o nosso Senhor Jesus Cristo liberta a humanidade mediante a sua solidariedade com a nossa condição de escravidão, de escravos e escravas. Jesus Cristo liberta porque Ele é solidário conosco. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi o resultado de uma crueldade do Pai, de um abandono do Pai no sentido negativo. A morte de Cristo na cruz não foi resultado de um plano horrível de Deus. Muito ao contrário, a morte de Jesus Cristo é o resultado de um plano maravilhoso de Deus. Dentro desse plano, a primeira característica fundamental desta morte é que esta morte é o resultado da solidariedade. Jesus morreu a nossa morte. Jesus foi solidário com toda a humanidade, morrendo a morte da humanidade. Esse é o primeiro aspecto do caráter salvífico, da eficácia salvífica da morte de Jesus Cristo. Jesus é solidário conosco, Ele assume o nosso lugar. Ele faz aquilo que nós deveríamos fazer. Ele vive uma vida de fidelidade ao Pai e, sendo solidário conosco, Ele incorpora em si o nosso pecado e coloca esse pecado na cruz e faz então com que este pecado perca o seu poder, perca a sua eficácia, perca a sua capacidade de escravizar. Em segundo lugar, Jesus Cristo nos liberta mediante a sua fidelidade a Deus. Jesus foi solidário com a humanidade porque Deus é solidário com a sua criação. Solidariedade é uma palavra diferente para compaixão, é uma palavra diferente para o amor, mas solidariedade, compaixão, amor são sinônimos. São emoções similares, são afetos similares da vida humana e da vida divina. Porém, juntamente com esses três afetos, nós devemos incluir um quarto, que é a fidelidade. A fidelidade é o amor durando na vida das pessoas. A fidelidade é o amor em funcionamento, em duração ao longo da vida das pessoas. E Jesus Cristo, para morrer na cruz, uma morte solidária com a humanidade, morreu como alguém que viveu fielmente fazendo a vontade de Deus. A morte de Jesus, então, não apenas foi solidária conosco, assumiu a nossa culpa, a nossa condição, mas foi a expressão da fidelidade que Deus espera de todo ser humano. Sendo humano, sendo obediente a Deus até a morte de cruz, a vida de Jesus é uma vida salvífica também. A vida de Jesus dá sentido à sua morte. A morte de pessoas infiéis a Deus não pode salvar ninguém. A morte de pessoas desobedientes a Deus não pode salvar ninguém. Somente a morte da pessoa justa, ou seja, da pessoa fiel, tem o caráter salvífico em relação a outras pessoas. Jesus nos liberta da escravidão ao pecado, à lei, etc., sendo fiel a Deus e mostrando para nós o caminho da fidelidade. Jesus nos mostrou o caminho da solidariedade, nos mostrou também o caminho da fidelidade. Em terceiro lugar, Jesus Cristo nos liberta da escravidão, tornando-se maldito em nosso lugar, tornando-se maldito por nós. Ainda na carta aos Gálatas, nós somos lembrados que
a tentativa de cumprir todas as obras da lei nunca é realizada por um ser humano. Você pode tentar a vida inteira e jamais irá conseguir cumprir todas as obras da lei, obedecer 100% todos os mandamentos durante toda a sua vida. Por isso, Paulo aos Gálatas lembra que quem não cumpre todas as palavras da lei é maldito. É amaldiçoado pela lei, ou seja, é condenado pela lei. Jesus torna-se maldito em nosso lugar. Jesus assume a nossa condenação. A condenação do dever, a condenação da dívida, a condenação do débito que o ser humano tem para consigo mesmo, para com toda a criação de Deus, é paga na cruz de Cristo. Deus é graça, Deus é amor. Deus não é lei. A lei não expressa quem é Deus. A lei expressa a vontade de Deus para a vida humana, mas não quem Ele é. Porque Ele é graça, Ele é amor, Ele é justiça. E a lei é uma expressão muito parcial, muito pequena de quem Deus é. É importante, claro que a lei de Deus é importante, mas nós não podemos considerar a lei de Deus como uma dívida, como um dever que nós deixamos de cumprir para com Deus e por isso somos condenados. Não. Jesus Cristo assumiu a maldição da lei em nosso lugar. Essa maldição é a maldição que funciona aqui na terra, entre nós, não para com Deus. Nós não somos malditos, nunca fomos malditos diante de Deus. Deus, porém, assume em Cristo a maldição da lei que pesava sobre nós e anula essa maldição. Jesus Cristo torna a lei inoperante. Isso tem uma implicação muito importante para a santidade. A santidade é fruto da graça. Santidade é fruto do Espírito. Ser uma pessoa santa não é ser uma pessoa que cumpre a lei. Nós não temos mais nenhum dever. Como diz Paulo 2 vezes na primeira carta aos Coríntios, todas as coisas são lícitas. Não há proibição nenhuma. Porém, continua o apóstolo, nem todas convêm. Cabe à pessoa santa discernir o que convém e o que não convém. E o discernimento é dado pelo Espírito. E o discernimento funciona na fidelidade a Deus e ao próximo. O discernimento funciona na solidariedade. O discernimento funciona quando abrimos mão da lei, das classificações de quem é bom, de quem não é bom, de quem é correto, de quem não é correto, e olhamos para todas as pessoas como pessoas a quem Deus ama, pessoas pelas quais o Filho de Deus deu a sua vida na cruz. Em quarto lugar, Jesus Cristo liberta a humanidade da escravidão porque Ele entrega livremente a sua própria vida. A morte de Jesus na cruz não foi o resultado de uma prisão, pura e simplesmente. Embora ele tenha sido aprisionado, acorrentado pelo Império Romano, ele mesmo entregou a sua vida. A morte de Jesus Cristo é morte voluntária. Nada agradável, é claro. Nada fácil, nada simples, mas uma morte voluntária. Jesus viveu a sua vida de tal maneira que ele sabia que iria morrer condenado e executado pelo Império como um subversivo, como alguém que não segue o César, o imperador, como rei, mas tem um outro rei, o rei divino. Jesus Cristo entregou livremente a sua vida e na liberdade do seu sacrifício ele nos mostra o caminho da liberdade. Liberdade para nós significa sermos livres do pecado para amarmos ao próximo. Na celebração da morte de Jesus Cristo, na celebração da Semana Santa, nós podemos reaprender, reafirmar, aprofundar a nossa compreensão da liberdade. Liberdade não significa fazer o que eu quero. Liberdade significa amar como Deus amou. Liberdade significa ser fiel como Jesus foi fiel. Liberdade significa ser solidário como Jesus foi solidário. Estamos celebrando a morte, a vida, a ressurreição de Jesus.
E eu gostaria de, nesse momento, destacar mais uma vez para vocês a importância e a necessidade de, através da celebração, ampliarmos a nossa visão, a nossa prática, o nosso conhecimento de Deus, das suas ações e da sua vontade para conosco. Celebrar a Semana Santa não é apenas participar de festas, não é apenas participar da alegria, não é apenas participar da tristeza pela morte, da alegria pela ressurreição. Tudo isso faz parte da celebração da Semana Santa. Mas celebrar a vida, a morte, a ressurreição de Jesus é, acima de tudo, refletir, ampliar o nosso conhecimento de Deus, para que, conhecendo a Deus como Deus nos conhece, possamos viver como Jesus viveu. Nenhum de nós pode morrer a morte de Jesus, mas todos e todas nós podemos viver a vida de Jesus. A morte de Jesus na cruz abre para toda a humanidade a possibilidade de viver a vida de Jesus. Que o Espírito de Deus faça com que nós vivamos como Jesus viveu. Que o Cristo, morto na cruz, ressurreto pelo poder de Deus, viva em nós e nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém.